A introdução sobre o Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 é um verdadeiro manual de vida cristã prática. Paulo nos chama para andar em amor, viver na luz, aproveitar bem o tempo e ser cheio do Espírito Santo. E para completar, ele mostra como a fé deve aparecer dentro de casa, especialmente no casamento, onde não dá para a gente disfarçar muito quem a gente é de verdade. Maridos são chamados a amar como Cristo amou a igreja, tarefa nada fácil, e esposas a respeitar seus maridos, ou seja, cada um tem seu desafio. Esse capítulo nos lembra que cristianismo não é só ir à igreja, mas viver no dia a dia com amor, santidade e respeito. Portanto, agora vamos para os comentários do capítulo 5 de Efésios. Versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo começa este capítulo com uma convocação ousada. Sejam imitadores de Deus. Olha só o nível da responsabilidade. Ele não disse, imite seu pastor, imite os apóstolos, ou copie aquele irmão que parece espiritual. Não, ele coloca o padrão lá no alto. Imite a Deus. Mas calma. Não é para sair tentando andar sobre as águas ou abrir o mar vermelho na hora que faltar energia em casa. Paulo está falando de refletir o caráter de Deus na vida prática. Santidade, amor, justiça e perdão. Em outras palavras, viver de tal forma que as pessoas olhem para nós e enxerguem um toque do Pai em nossas atitudes. É como uma criança que copia os pais. Quem nunca viu um filho pequeno calçando o sapato enorme do pai ou tentando usar o salto da mãe? Ou aquele jeitinho de repetir frases que ouviu em casa? Paulo usa essa imagem justamente para dizer: vocês são filhos amados, então reproduzam a natureza do Pai. E aqui tem um detalhe importante. Ele não disse apenas filhos, mas filhos amados. Isso muda tudo. Não obedecemos a Deus para ganhar seu amor. Nós o imitamos porque já somos amados. Isso tira o peso da obrigação e transforma a imitação em privilégio. Em resumo, Paulo está nos chamando para uma vida onde possamos ser miniaturas do Pai neste mundo. Se Deus é amor, o crente deve andar em amor. Se Deus é luz, o crente deve brilhar como filhos da luz. Afinal, não basta dizer, sou filho de Deus, se não tem nenhuma semelhança de família, né? Senão fica como aquela piada. É filho de quem mesmo? Porque não parece não. Versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aqui Paulo explica como imitar a Deus, andando em amor, mas não é qualquer amor. Ele dá a medida, como também Cristo vos amou. E aí a barra sobe de vez. Cristo não apenas diz, eu amo vocês, e mandou um emoji de coração pelo WhatsApp celestial. Ele se entregou de verdade, com sacrifício. Esse cheiro suave lembra os sacrifícios do Antigo Testamento,
que eram oferecidos a Deus e considerados agradáveis quando feito com sinceridade. Cristo foi o sacrifício perfeito. Então Paulo está dizendo: vocês também devem viver uma vida que seja um perfume agradável a Deus e às pessoas ao redor. Pensa bem, quando alguém se aproxima de você, o que sente? Um cheiro de Cristo ou aquele odor espiritual de reclamação, amargura e mau humor? Porque tem crente que, em vez de espalhar perfume de Cristo, espalha repelente de gente. Andar em amor é viver de forma que os outros sintam leveza, graça e bondade em nossa presença. Versículos 3 e 4. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem sequer se nomeie entre vós, nem palavras torpes, nem parvoíces, nem chocarrices, mas antes ações de graças. Paulo agora mostra o contraste. Se o cristão deve ser um perfume agradável, não pode andar com coisas que cheiram mal. Ele cita 3 pecados bem comuns. Primeiro, imoralidade sexual, que destrói vidas e relacionamentos. Segundo, impureza em geral, pensamentos, atitudes, hábitos que não agradam a Deus. E terceiro, a avareza, o desejo insaciável por mais e mais. E ele ainda fala da nossa boca. Nada de palavrão, conversa suja ou piadinha sem graça. Ou seja, o cristão deve cuidar do coração e da língua. Humor saudável é bênção. Humor vulgar é tropeço. É como diz o ditado: o que está cheio o coração, a boca fala. Em outras palavras, se a gente só fala besteira, é sinal de que o estoque do coração não anda muito bom. Paulo sugere uma troca. Em vez de conversa inútil, que tal ações de graça? Falar palavras que levantam, que edificam, que trazem vida. Afinal, já tem notícia ruim demais no mundo. O crente precisa ser um porta-voz de esperança. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui Paulo não deixa dúvidas. Quem vive mergulhado nesses pecados não herdará o reino. E ele destaca algo forte. A avareza é idolatria. É como se o dinheiro tomasse o lugar de Deus no seu coração. Ou seja, não é só questão de comportamento, mas de quem reina dentro da gente. É impossível servir a 2 senhores. Ou Cristo governa, ou o pecado governa. E olha que Paulo fala para crentes. É um alerta. Não brinque com o pecado achando que não tem nada a ver. É coisa séria. Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo sabia que sempre tem alguém para tentar suavizar o pecado. Gente dizendo: não é bem assim. Deus entende. O importante é o coração. E outras desculpas esfarrapadas. Mas ele diz: cuidado. Não se deixe enganar com conversa bonita. O pecado continua sendo pecado, mesmo que venha embrulhado em palavras bonitas. No fim, a conta chega.
porque a ira de Deus virá sobre os desobedientes. É como colocar perfume num lixo. Disfarça por um tempo, mas o cheiro verdadeiro aparece. Versículo 7. Portanto, não sejais participante com eles. Paulo é bem direto. Não embarque na mesma canoa dos desobedientes. Em outras palavras, não dá para ser crente camarada, que participa de tudo o que o mundo oferece e depois ainda quer sentar no banco da igreja como se nada tivesse acontecido. É como aquele amigo que diz: eu não fiz nada errado, só estava junto com eles. Mas, na prática, quem anda junto acaba envolvido. Se não for para influenciar para o bem, melhor não se misturar. Versículo 8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Aqui vem um lembrete poderoso. Não é só que estávamos nas trevas, nós éramos trevas, mas em Cristo agora somos luz. Isso muda a identidade, não apenas a localização espiritual. Então Paulo diz: já que vocês são luz, andem como luz. Não faz sentido acender uma lanterna e depois esconder debaixo do travesseiro, né? Da mesma forma, não faz sentido ser luz e continuar vivendo como se fosse trevas. Tem gente que diz: mas eu gosto de ficar no meio termo. Nem muito trevas, nem muito luz. Só uma penumbra. Paulo deixa claro: em Cristo a vida é iluminação plena. Versículo 9. Porque o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade. Paulo descreve como é andar na luz. Primeiro, bondade. Tratar o próximo com generosidade. Segundo, justiça. Agir de forma correta, reta. Terceiro, verdade. Viver com sinceridade, sem máscaras. Ou seja, nada de crente 3x4 de documento, que só aparece bonitinho na foto da carteira de membro. Mas fora disso, ninguém reconhece. O verdadeiro fruto da luz aparece nas atitudes diárias. Versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. O crente vive como alguém que está sempre perguntando: Senhor, isso te agrada? É como fazer uma refeição para alguém que você ama. Você não prepara qualquer coisa de qualquer jeito. Você pensa: será que essa pessoa vai gostar? Assim também, nossas escolhas devem ser pensadas em agradar ao Senhor. A vida cristã não é eu faço o que eu quero, mas eu faço o que agrada o coração de Deus. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Mais uma vez, Paulo reforça: não basta evitar o pecado, é preciso denunciá-lo, não com arrogância, mas com testemunho de vida. Ou seja, não dá para dizer: eu não faço, mas não vejo problema quem faz. Isso é ser cúmplice. O cristão é chamado a viver de forma que sua própria vida já confronte as obras das trevas. É como uma lâmpada acesa. Ela não precisa gritar contra a escuridão. Ela simplesmente brilha e a escuridão é desfeita. Versículo 12.
porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. O pecado, muitas vezes, se esconde. Paulo diz que algumas coisas são tão vergonhosas que nem vale a pena comentar em detalhes. É como abrir a porta do guarda-roupa e encontrar aquele mofo escondido no canto. Só de lembrar já dá nojo. A ideia aqui é: não percam tempo admirando ou descrevendo o pecado. Foque em expor e limpar com a luz de Cristo. Versículo 13. Mas todas estas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, porque a luz tudo manifesta. Aqui vem o poder da luz. Ela revela. Onde a luz chega, não há espaço para fingimento, disfarce ou sombra. É como acender a luz da cozinha de madrugada. Você descobre que não estava sozinho. Tinha um exército de baratinhas correndo. Assim também, quando a luz de Cristo brilha, o pecado que estava escondido é revelado. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse é um chamado para acordar espiritualmente. Paulo parece estar gritando: ei, crente sonolento, acorde, saia da cama espiritual e deixe Cristo iluminar você. É como se dissesse: pare de viver deitado espiritualmente, porque tem muita coisa acontecendo lá fora no reino de Deus. Não é hora de sonhar com a vida cristã, é hora de viver a vida cristã. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aqui Paulo dá um puxão de orelha. Cuidado com o jeito que vocês estão vivendo. Em outras palavras, não dá para andar por aí de qualquer jeito, tropeçando na vida espiritual. Ele usa duas categorias: o nécio, insensato, imprudente, e o sábio. O nécio é aquele que não pensa nas consequências, vive no deixa a vida me levar. Já o sábio é quem anda com prudência, sempre perguntando: isso glorifica a Deus? Isso me edifica? Isso edifica os outros? Ou seja, ser sábio não é ter um monte de diplomas, mas saber viver de forma que agrada a Deus. É como dizia minha avó: bom senso é melhor do que muito estudo sem prática. Versículo 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui está uma das frases mais fortes de Paulo. Remindo o tempo, ou seja, aproveitando bem as oportunidades. É como se ele dissesse: a vida é curta, então use cada momento de forma significativa, porque os dias são maus e não temos tempo a perder. Traduzindo para hoje, não desperdice horas e horas rolando o feed das redes sociais e depois diga que não tem tempo para orar. Cada minuto é precioso no reino de Deus. Versículo 17. Por isso não seja insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. Paulo reforça: não vivo como gente sem rumo, mas procure discernir a vontade de Deus. Tem gente que vive no seja o que Deus quiser, mas sem nunca buscar saber o que Deus realmente quer. O chamado aqui é para parar de viver no improviso espiritual e começar a alinhar a vida com o propósito divino. É como dirigir sem GPS. Você pode até chegar em algum lugar, mas a chance de se perder é grande. A vontade do Senhor é o nosso GPS espiritual. Versículo 18.
Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aqui temos um contraste claro. Não busquem prazer ou controle em coisas que tiram a sobriedade, como a embriaguez, mas busquem ser cheios do Espírito Santo. A embriaguez gera confusão, mas a plenitude do Espírito gera vida, ordem e alegria verdadeira. Paulo está dizendo, vocês não precisam de muletas para viver, o Espírito Santo é suficiente. Se o vinho embriaga e controla, o Espírito Santo também deve ser aquele que enche e controla a vida do cristão. Só que, em vez de ressaca no dia seguinte, o Espírito traz paz, gozo e direção. Versículo 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando estamos cheios do Espírito, isso transborda em adoração. E não é apenas cantar no culto, é um estilo de vida. Paulo mostra que a música é uma forma de expressar fé e edificação mútua. A boca que antes falava besteira, versículo 4, agora deve entoar louvores. É como se ele dissesse, troque a playlist do mundo pela playlist do céu. E o detalhe é que não precisa de banda ou microfone. Até no coração você pode estar em sintonia com o Senhor. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração cheio do Espírito Santo é também cheio de gratidão. E não é gratidão só quando tudo está bem. É por tudo. Até pelas lutas, porque nelas crescemos. Até pelos dias maus, porque aprendemos a confiar mais. O crente grato vê oportunidade, onde ingrato só vê problema. É como aquele ditado. Enquanto uns reclamam que só tem arroz e feijão, outros estão felizes porque não estão passando fome. A gratidão muda a perspectiva. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E aqui Paulo fecha a primeira parte do capítulo com chave de ouro. Ele diz, submetam-se uns aos outros. E isso quebra todo orgulho e vaidade. Não é competição, é cooperação. A vida cristã é feita de serviço mútuo, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Filipenses 2 e 3. Em vez de quem manda mais, o foco é quem serve mais. E esse é o segredo de relacionamentos saudáveis, humildade e respeito. Portanto, acabamos de analisar a primeira parte do capítulo 5, versículos 1 ao 21, onde Paulo trata sobre andando em amor, luz e sabedoria. Esse trecho trata da vida cristã prática, imitar a Deus, andar em amor, versículos 1 ao 7, viver como filhos da luz, versículos 8 a 14, e agir com sabedoria, cheio do Espírito, versículos 15 ao 21. É um chamado para uma vida transformada, santa e marcada pela presença do Espírito Santo. A segunda parte do capítulo, o apóstolo se refere sobre Cristo e a igreja, o modelo do casamento. Aqui Paulo aplica a vida cristã ao lar, mostrando que o relacionamento entre marido e esposa deve refletir a relação de Cristo com a igreja. A ênfase é no amor sacrificial do marido e na submissão respeitosa da esposa, ambos retratando o grande mistério da união de Cristo com sua igreja. Portanto,
Passamos agora a analisar o restante do capítulo 5. Versículo 22. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Aqui, Paulo não está pregando escravidão doméstica, mas apontando para ordem e harmonia. Submissão bíblica não é ser capacho, mas sim caminhar ao lado com respeito e reconhecimento da liderança espiritual do marido. Pense assim, em uma orquestra, se todo mundo quiser ser maestro, vira bagunça. Alguém precisa reger, e o papel da esposa é confiar nessa condução, claro, desde que o maestro não queira tocar funk no meio da sinfonia. Versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Paulo faz a comparação mais profunda possível. Cristo é o modelo. O marido não é chefe mandão, mas líder amoroso. Ser cabeça aqui não é ter privilégio, mas ter responsabilidade maior. Ou seja, se o barco afunda, o capitão é o primeiro a assumir a bronca. Maridos, se querem ser cabeça, aprendam que não é coroa de ouro, é capacete de soldado. Versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Isso não significa que a esposa deve obedecer ao marido em coisas absurdas. A referência é como a igreja a Cristo, ou seja, dentro de princípios de amor, respeito e santidade. Ninguém respeita um marido que quer ser cabeça só no controle remoto da TV. O texto fala de um sujeitar-se mútuo e amoroso, cada um no seu papel. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora, a pedrada é nos homens. O amor aqui não é qualquer amor, mas que se doa, se sacrifica e põe a esposa acima do próprio ego. Cristo não ficou só no discurso, ele foi até a cruz. Maridos, se não conseguem nem lavar a louça por amor, como vão se aproximar desse padrão? Esse versículo é um lembrete. Amar é verbo ativo, não adjetivo decorativo. Versículo 26 e 27. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O amor de Cristo edifica e cuida. O marido deve ser um instrumento de crescimento espiritual da esposa, ajudando ela a florescer. Maridos, pense nisso. Sua esposa deve estar mais feliz, confiante e próxima de Deus depois de viver com você, e não parecendo que saiu de uma guerra. Afinal, ninguém casa para ganhar rugas de preocupação, mas para sorrir mais. Versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Esse é direto. Maltratar a esposa é se autodestruir. Casamento é unidade. Quando um sofre, o outro sofre junto. Marido que ama, cuida da esposa como cuida de si mesmo.
Em termos modernos, se você não esquece de carregar o celular à noite, não esquece também de carregar a alma da sua esposa com carinho. Versículos 29 e 30. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Paulo reforça que amor no casamento é cuidado constante. Não é só presentinho no dia dos namorados, mas atenção diária. Assim como o corpo precisa de alimento, carinho é alimento da alma. Maridos, não seja um pão duro com palavras de afeto. Eu te amo. Não engorda e não aumenta a conta de luz. Versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Aqui está o princípio da prioridade e unidade. Casamento não é namoro com sogra no pacote. É uma nova família que nasce, uma só carne. Significa vida entrelaçada, como duas páginas coladas. Não dá para separar sem estragar. É parceria, não sociedade temporária. Versículo 32. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Paulo mostra que casamento é mais do que contrato humano, é mistério divino. A relação marido-esposa é um retrato da relação Cristo-Igreja. Ou seja, o casamento é pregação viva, mesmo sem palavras. Quando um casal vive bem, o mundo enxerga um reflexo do amor de Deus. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Paulo fecha resumindo: amor e respeito. O marido ama, a esposa respeita, e assim se cria um ciclo saudável. Quando o marido ama de verdade, a esposa respeita com alegria. Quando a esposa respeita, o marido ama ainda mais. E o resultado é paz. Ou, pelo menos, menos discussões sobre quem vai desligar a luz da cozinha. Os versículos 22 ao 33 é profundo, mas cheio de aplicações práticas. Com humor saudável, a gente entende melhor que Paulo não estava escrevendo um manual de opressão, mas sim um convite para que o casamento reflita o amor de Cristo.